E Pai, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Quero te entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Que teu Espírito possa nos ajudar neste dia, Pai. Trazendo revelação, trazendo unção da tua presença, Pai. Quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós estamos pregando sobre o Apocalipse capítulo 6, que seria a retribuição, né? Nós falamos isso. A retribuição, por que a retribuição? Porque, veja bem, tudo que a gente faz tem a retribuição, ou boa ou ruim, diante de Deus. Né? No caso, aqui é uma retribuição de juízo. Tá? Lembra que eu falei para vocês, do capítulo 6 ao capítulo 19, seria uma retribuição do juízo. Né? Então, nós vamos falar sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que ele vem montado, falando de paz, 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 inclusive com aquele arco sem flecha, né? Um arco sem flecha não serve para nada, para simbolizar paz. E a gente viu que, na realidade, esse cavalo branco não era de Jesus. Nós comparamos os dois cavalos e nós vimos que esse cavalo branco ele se referia ao anticristo, ao começo da tribulação, ao começo das dores. E nós vamos continuar falando sobre esses cavalos, né? Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. Versículo 4: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu presta atenção aqui, na própria leitura já fala algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, esse cavalo vermelho, ele veio fazer o quê? Ele veio te tirar a paz. Aquela paz que o anticristo começou a pregar no começo, começou a falar do começo, ele veio para tirar essa paz, para acabar com essa paz, né? E outra coisa que me chamou logo a atenção nesse texto, foi-lhe dado uma grande espada. Isso mostra a soberania de Deus nas coisas. Até em termos de juízo, a soberania de Deus, né? Então, aqui o cavaleiro muda de cor, né? E troca o arco vazio da paz pela espada, falando de guerra e carnificina, né? O vermelho é sempre associado ao terror, ao derramamento de sangue. Na Bíblia, o vermelho está ligado ao sangue, ao pecado, sacrifício e fogo consumidor. E quando a gente fala da cor vermelha, a gente lembra disso, de sangue, pecado, sacrifício e o fogo consumidor, né? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão grande e vermelho. Vermelho novamente. Em Apocalipse 17, 3, diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome, blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então o vermelho, ele sempre acompanha isso, né? A sangue, a carnificina, a pecado, a sacrifício e a fogo consumidor, né? Juízo, né? A guerra está sempre presente entre os homens, desde a época de Caim, né? Vocês lembram da história, Abel e Caim, por causa de inveja, né? De ciúmes, então começou a ter a briga entre os irmãos, né? Mas isso não quer dizer que a guerra vem de Deus, muito pelo contrário, o mal e a guerra vêm pela ausência de Deus. Deus não criou o bem e o mal, Deus criou o bem. O mal é a ausência de Deus em algum lugar, em alguma vida que gera o mal, né? Então a guerra é gerada não por Deus, mas sim pela ausência dele, né? A guerra vem de um coração blasfemador, egoísta e que mostra a sua perversidade, né? Se nós olharmos no fruto da carne, né, lá em Gálatas 5, de 19 e 21, a gente vai entender direitinho, né? Lá diz o seguinte: isso é o fruto do pecado, o fruto da carne que está dentro de nós, né? Ora, as obras da carne
são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, isso tudo faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza da carne, né? Então a guerra vem por quê? Porque nós temos o que? Ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, né? Facções. É por isso que eu sempre falo que a gente não deve tomar partido das coisas, porque quando você toma partido de alguém ou de alguma coisa, na realidade você está o quê? Você está montando facção, né? Todo ser humano, todas as coisas humanas são boas e são ruins, atende ao bem, atende ao mal. Nenhuma instituição humana é perfeita. Então, quando a gente torna-se faccioso, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo, sabe? Isso aí já existia, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, né? Isso gera guerra, isso chega discórdia, chega divisão. Então, a manifestação do fruto da carne na nossa vida é que gira tudo isso. Então, na realidade, o que o diabo faz? O diabo, ele manifesta algo que já está dentro de nós. Ele não coloca ódio no nosso coração. Ele não coloca divisão no nosso coração. Ele não coloca discórdia no nosso coração. Ele não coloca ciúme. Ele manifesta, ele põe para fora isso que já tem. E esse cavalo, o cavalo vermelho, ele veio para isso, para que nós manifestássemos o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Lá a Bíblia diz em Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, porque o coração faz parte das nossas emoções. O nosso poder de decisão está no nosso coração. Então, você veja bem, isso é enganoso. Isso é enganoso. Se a gente caminha por emoção, isto é enganoso. Quando você tem um coração tratado, um coração cuidado das coisas de Deus, as suas decisões acabam sendo melhores. Então, esse negócio, o diabo, o diabo, o que ele faz? Ele faz manifestar o pecado que há entre nós, que está dentro de nós. Ele faz essa manifestação, né? E lá em Provérbios ainda 12:20 diz assim: no coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria, né? Então a maquinação do mal é no coração. É no coração. Em Jó 15:35 diz assim: concebam a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu conheci um pastor, um grande pastor, com uma igreja muito grande, e a gente conversando, ele falou que ele senta perto de qualquer pessoa, de uma prostituta, qualquer pessoa, ele senta perto, mas ele não gosta de ficar perto de pessoas maliciosas. São pessoas que tudo que você fala, tudo que você abre teu coração, eles guardam para maquinar o mal contra você, para maquinar o mal. Então, esse tipo de pessoa, ele não gosta de ficar perto desse tipo de pessoa, né? Então, guerra, terror, medo, sabe? São circunstâncias que nós estamos nos acostumando com isso. Hoje, por exemplo, o coração das pessoas, eles estão protegidos em relação a essas coisas, né? Filmes, filmes que há uns anos atrás, 30, 40 anos atrás, passavam em cinema e você tinha que ter uma certa idade para entrar no cinema. Esses filmes hoje passam na televisão normalmente em horário vespertino.
Filmes que quando aconteciam a gente ficava sem dormir à noite, com medo daquele filme, com receio daquele filme, né? Situações, eu lembro que quando eu era criança, se eu passasse perto de algum lugar e alguém falasse, olha aqui, fulano teve um acidente de carro e parece que teve morte, eu nem vi, mas só de saber que teve um acidente de carro e que a pessoa morreu, eu já ficava sem dormir. Já ficava sem dormir, preocupado. Então, as pessoas acabam endurecendo o coração. Endurecendo o coração. E isso deixa a pessoa cada vez mais insensível para as coisas boas. Para quase insensível para as coisas boas. Sabe? A insensibilidade vem através da dureza do coração. Da dureza do coração. É a mesma coisa quando o médico ou alguém, um policial, um bombeiro, o que ele faz? Ele está acostumado com aquela situação de tragédia, então aquilo já ele domina aquela situação porque está acostumado. E quando a gente tem uma necessidade de socorrer alguém e a gente percebe que a pessoa ou está ensanguentada, tem pessoas às vezes que até desmaiam, mas aquela pessoa está preparada para isso. Então, o que o diabo faz? Ele prepara o nosso coração para as facções, ele prepara o nosso coração para as coisas ruins, ele prepara o nosso coração para nós aceitarmos essas coisas ruins. Ah, caiu um avião, morreu só 30, morreu 30, se morresse um já era para a gente ficar triste com essa situação. Então, a insensibilidade, né, com a crueldade é cada vez maior, né? Por isso que Jesus pede para que troquemos nosso coração de pedra, um coração insensível, por um coração de carne, um coração sensível, né? Nós vimos na Bíblia várias situações que Jesus chorou. Jesus chorou na morte de João Batista, quando ele teve a notícia de João Batista. Jesus chorou quando Lázaro morreu, quando ele recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. Então, o coração sensível àquela situação, ele não estava indiferente, ele sabia que João Batista era de Deus, que João Batista era um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia onde João Batista estava, ele sabia que Lázaro era um homem de Deus, ele sabia que era um homem que não estaria em mau lugar, mas o que ele fez? Ele sentiu a morte, teve sensibilidade, né? Então, esse seria o segundo cavalo, né? Um cavalo que veio trazer o quê? Veio trazer guerra, confusão, facção. O terceiro cavalo, né? Depois no final, mais pra frente a gente vai entender o que são esses cavalos, né? Mas o terceiro cavalo está lá em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio do quarto, dos quatro animais, que diziam: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, né? A cor preta consiste é a cor mais escura que nós temos, né? De todos os aspectos das cores simboliza o quê? Morte, isolamento, medo, solidão, é isso que simboliza. Aqui no versículo 5 e 6, a cor preta está associada à fome. Então nós vemos que o primeiro cavalo do anticristo, o cavalo branco, é o cavalo que veio trazer paz, né, até um certo momento. O cavalo vermelho, o segundo cavalo, ele veio tirar a paz que esse cavalo branco tinha trazido, trazendo guerras, facções, confusões. E o terceiro cavalo preto veio trazer o que? Fome, né? E a palavra de Deus fala lá em Jeremias 14, de 1 a 2, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Ano de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo.
a fome e a guerra andam juntas, né? Uma escassez de alimento sempre eleva os preços, né? Um homem, para garantir o pão, nessa época, para garantir um pão, ele teria que trabalhar um dia inteiro para comprar um pão para a família. Um dia inteiro para comprar um pão para a família, né? Isso chama-se escassez, né? Se a gente for ver lá na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, né, a inflação estava tão alta que as pessoas tinham que ir até com carriola para comprar o pão e o café da manhã para poder comprar, porque o dinheiro não tinha valor nenhum. O dinheiro não tinha valor nenhum. As pessoas um pouquinho mais antigas lembram, na época da hiperinflação aqui no Brasil também, que você ia comprar um pãozinho na padaria e o pãozinho custava 1.500 cruzeiros, né? Você ia comprar alguma coisa, custava, sei lá, uma maçã 5.500 cruzeiros. Quer dizer, era muito dinheiro para pouca mercadoria, porque isso é um sinal que o dinheiro não vale nada. É isso que traz a escassez e a fome, a hiperinflação, né? Só os ricos que tinham pão e vinho, né? Os ricos tinham dinheiro para comprar. Então era assim, nessa época vai ser assim, os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Os pobres indo para a miséria e os ricos cada vez ganhando mais dinheiro em cima dessa miséria. Isso tudo cria o que? Facções, brigas, guerras, né? Confusões, porque a ideia é essa, ela é criar confusão, criar um clima de guerra. E às vezes quando a gente se envolve nesse momento, a gente acaba se envolvendo, é que nem um jogo de futebol. Quando você está no meio de uma torcida de futebol, começa aquela gritaria e aquela multidão dando ordens, dando comando. Quando você percebe, se você se levar, você vai estar xingando, falando e dando os mesmos comandos, as mesmas ordens, coisa que você normalmente não faria. Mas você faz, porque a multidão te leva emocionalmente. Por isso que eu falo que o diabo, ele não coloca, ele manifesta algo que já tem dentro de você, algo que já está dentro de você. Então, por causa da guerra e a fome, o anticristo vai vir com uma proposta salvadora, né? Isso também nós vamos ver tudo isso mais para frente quando a gente falar na metade da coisa, mas é para vocês entenderem. Apocalipse 13:17 diz assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, e o número do seu nome. Então é o seguinte, o que ele vai colocar? Uma nova moeda. Então é o seguinte, você quer comprar vinho, você quer comprar pão, você quer comprar sustento para tua casa, você vai ter que ter um código, né? Você já sabe que é o 666. Mais para frente eu vou explicar o que é esse código, como que ele coloca esse código e de que maneira que é feito esse código. Mas ele vai estipular isso para que você possa comprar. Então, se você não tiver esse código, se você não tiver o nome dele gravado, né, você vai ver, você não vai poder comprar. Eu falei que o anticristo, o ateísta, ele é contra Deus. Ele quer adoração para ele. No começo ele vai adotar todas as religiões. Então você pode ser crente, uma religião afro, espírita, budista, ele vai aceitar tudo, mas vai chegar um momento que você vai ter que adorar ele, né? É como se fazia no Império Romano, onde os imperadores eram deuses, né? É a mesma coisa. A Bíblia, ela dá sinais, ela dá mostra do que vai ser. Claro que quando chega na época do juízo, na época da tribulação, tudo isso bem agravado, né? Então a consequência do coração ruim é a desobediência. E a desobediência leva fome. Então, nós temos aí, eu vou parar por aqui, para nós não entrarmos no quarto cavalo, vou deixar para a semana que vem nós entrarmos no quarto cavalo.
Então nós vemos aqui então, primeiro cavalo branco, né? Ele vem, o anticristo, de uma maneira trazendo paz, restauração, trazendo unificação, respeito entre as pessoas, pregando respeito, pregando isso, aquilo. Veja bem, as coisas não acontecem de uma maneira assim, ó, a partir de agora é assim, a partir de agora é assim. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Então não é assim, ó, a partir de hoje, então vai ser dessa maneira. E a partir de... Não, as coisas vão vindo acontecendo. Vão vindo acontecendo, o coração vai preparando, a mente vai sendo preparada para que a gente possa aceitar. O mundo vai entrar num caos. A gente vê hoje grandes potências com problemas financeiros, grandes potências, grandes países com problemas de distúrbio com seus habitantes. Nós vamos um mundo meio em colapso de uma maneira global. Tudo isso já é uma preparação para que esse homem venha unificar. Só para vocês terem uma ideia, quando o Barack Obama foi eleito, eu fiquei um pouco preocupado. Não é que eu achei que ele era o anticristo, não é isso. Mas a maneira que a turma tinha, a expectativa que o mundo tinha no Barack Obama, era uma expectativa que a turma vai ter com o anticristo. Porque ele veio, é um negro, né? Um negro de um presidente de um maior país do mundo, economicamente falando, maior potência do mundo, ou uma das maiores potências do mundo. Então, veja bem, quando ele veio, o apelo mundial pelo nome dele era muito grande. Porque ele veio numa situação muito difícil para o mundo. Ele veio com uma situação muito difícil para o mundo. E os próprios americanos, eles estavam passando por situações difíceis, né? Então, o que acontece? O apelo mundial foi muito grande, e isso me lembrou a vinda do anticristo, do cavalo branco, onde as pessoas vão querer paz, vão querer um refúgio, um grande salvador. Na realidade, as pessoas querem um grande salvador. É por isso que as pessoas ficam tendo ídolos humanos. Ídolos humanos. Olha, gente, todo mundo erra. Nem todo mundo é bom 100%, nem todo mundo é ruim 100%. Sabe? Existem pessoas... A gente tem aquela expectativa, o Brasil tá ruim, o Brasil tá aquilo, então eu quero fulano, porque ele que vai resolver o problema, ele que vai... Não, ele não vai resolver problema nenhum. O problema não está no presidente e no comando, o problema está em todos nós. O problema está na falta de Deus. O problema está no cumprimento da própria igreja se posicionar dentro de um contexto geral. Não é um problema de um homem, mas o mundo vai estar esperando com grande expectativa uma pessoa que resolva o problema. É o cavalo branco. Depois vem o cavalo vermelho, que é o cavalo vermelho vem o quê? Criar contenda, peleja entre pessoas. Hoje, por exemplo, a gente vê, né? Um é a favor de uma pessoa, né? De um presidente, outros são totalmente contra. Então, os que são contra querem derrubar o que está quer derrubar aqueles que possam vir. E independente se a nação está perdendo, não está perdendo com isso. Sabe o que é isso? Facção. Facção. E nós, como cristãos, não podemos ter essa facção. O cara fez coisa certa, não é do partido que eu quero, do que eu gosto, mas aplaudo. Ele é presidente, vamos torcer por ele. Ele fez coisa errada, vamos cobrar, vamos falar. Não deixar de uma maneira facciosa, porque isso é obra da carne. Facção é obra da carne. É isso que leva à guerra. É isso que leva à guerra. Então, e nós temos o cavalo preto, que é o cavalo da fome, né? Que a guerra e a fome andam junto, né? Você pode ver que todos os países que entram em guerra ou que ficam em guerra, a primeira coisa que afeta é a fome. É a fome. Então, vou parar por isso aí para a gente falar do quarto cavalo na semana que vem, e depois eu vou explicar quem são esses cavalos para vocês entenderem melhor. Amém, meus queridos? Queria agradecer a todos por
ter se colocado na live hoje, né? Aberto mão das coisas que tem que fazer, do descanso, para poder estar aqui junto, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, eu quero te entregar a honra, a glória e o louvor, Pai. Que o Senhor possa, que o teu Espírito possa mover nosso coração, tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne, Pai. Desenvolve, ajuda-nos a desenvolver o fruto do Espírito, não o fruto da carne, Senhor. Que nós possamos ser luz, que nós possamos abençoar essas pessoas, Pai, que precisam de Deus, Pai. Essas pessoas que precisam de Deus de uma maneira ou de outra, que nós possamos alcançar essas pessoas, Pai. E eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Pai querido, Senhor Deus, eu quero abençoar cada família conectada conosco, a cada pessoa que está conectada conosco nessa noite, que a tua bênção, a tua unção esteja nelas, Pai. Quero orar por essa nação, quero abençoar o governo federal, estadual, municipal, a Câmara, o Senado, Pai. Senhor Deus, que a tua unção, a tua presença esteja nesse país. E eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu gostaria que vocês divulgassem essas lives também, compartilhassem as lives e falassem para as pessoas entrarem, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, né? E aqui todo dia está se pregando a palavra de Deus. Eu queria agradecer a todos mais uma vez, Deus o abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.